Ó Deus, fonte do amor e da bondade, Deus justo e providente, caminhando através das páginas bíblicas, buscamos a vossa vontade, seguindo os passos de Ruth e Noemi. Queremos, na fé, na convicção de vossa presença, alimentar a esperança de um tempo melhor. Que o estudo deste livro bíblico nos conduza à convicção de que, se hoje está difícil, se a situação está complicada, não podemos perder a esperança, pois vós, ó Deus de amor, caminhais conosco. Na vossa ressurreição, experimentamos a plenitude de vossa misericórdia. Concedei-nos, ó Deus de bondade, por este estudo, fortalecer a nossa fé e a nossa decisão em segui-lo. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 11 de maio, nós chegamos aos últimos versículos do livro de Ruth. Iniciemos esse momento de meditação, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os últimos versículos do livro de Ruth apresentam uma genealogia, a genealogia do rei Davi. E o filho que nasceu de Ruth, como nós vimos ontem, Obed, faz parte dessa história de famílias e famílias que foram gerando seus filhos até chegar ao rei Davi. Vamos ouvir então com atenção esses últimos versículos do livro de Ruth. Quem irá proclamar para nós será a Jane Querido, que faz parte da nossa fraternidade dos franciscanos de Santa Maria dos Anjos. Ouçamos. Esta é a descendência de Farés. Farés foi o pai de Esrom. Esrom foi o pai de Ram. Ram foi o pai de Aminadab. Aminadab foi o pai de Naasson. Naasson foi o pai de Salmão. Salmão foi o pai de Bós. Bós foi o pai de Obed. Obed foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai de Davi. Essa genealogia que nós acabamos de ouvir, ela aparece também nos primeiros versículos do Evangelho de Mateus, só que com uma diferença. Nela aparecem várias mulheres. É interessante perceber isso porque no gênero literário das genealogias, dificilmente aparecem nomes de mulheres. Nós podemos ter algumas exceções, como nos livros de Crônicas, no capítulo 2 e 3, que aparecem nomes de mulheres. No entanto, Mateus ele começa a narrativa da infância de Jesus por uma genealogia onde aparecem nomes de mulheres. Quem são essas mulheres? Que papel desempenham? Há entre elas algo em comum para que o evangelista lhes dê tal atenção? Nós vamos então hoje nos debruçar sobre essa genealogia. Vamos então ouvi-la com atenção, porque na genealogia de Jesus, lá também está Ruth. Ouçamos o texto bíblico, Mateus capítulo 1, versículos 1 a 17. Quem irá proclamar é o Mateus, também membro da nossa fraternidade dos franciscanos de Santa Maria dos Anjos. Ouçamos com atenção. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque. Isaque foi o pai de Jacó.
Jacó foi o pai de Judá e seus irmãos. Com Tamar, Judá foi o pai de Farés e Zara. Farés foi o pai de Esrom. Esrom foi o pai de Arã. Arã foi o pai de Aminadab. Aminadab foi o pai de Naasson. Naasson foi o pai de Salmão. Com Raabe, Salmão foi o pai de Boaz. Com Rute, Boaz foi o pai de Obed. Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai do rei Davi. Davi, com a mulher de Urias, foi o pai de Salomão. Salomão foi o pai de Roboão. Roboão foi o pai de Abias. Abias foi o pai de Asa. Asa foi o pai de Josafá. Josafá foi o pai de Jorão. Jorão foi o pai de Osias. Osias foi o pai de Joatão. Joatão foi o pai de Acás. Acás foi o pai de Ezequias. Ezequias foi o pai de Manassés. Manassés foi o pai de Amon. Amon foi o pai de Josias. Josias foi o pai de Jaconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Zorobabel. Zorobabel foi o pai de Abiúde. Abiúde foi o pai de Eliacim. Eliacim foi o pai de Azor. Azor foi o pai de Sadoc. Sadoc foi o pai de Aquim. Aquim foi o pai de Eliúde. Eliúde foi o pai de Eleazar. Eleazar foi o pai de Matã. Matã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, o total de gerações de Abraão a Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até o Cristo, 14 gerações. A passagem da genealogia de Mateus, que acabamos de ouvir, fala inicialmente de 3 mulheres, Tamar, Raabe e Rute. Todas as 3 são estrangeiras. Tamar e Raabe são cananeias. Rute é moabita. Essa genealogia apresenta ainda mais à frente outra mulher, Betsabeia, a mulher de Urias. É provável que também ela seja estrangeira. Seu marido, em todo caso, era hitita. Assim, essas mulheres, entre as quais 3 são viúvas, Tamar, Rute e Betsabeia, têm uma coisa em comum: são estrangeiras. Além disso, as 3 mulheres têm também em comum uma vida sexual irregular. Tamar se prostitui com o sogro, Rute tem uma origem incestuosa e Betsabeia é citada como a mulher de Urias, em referência a seu adultério com Davi. Como se isso não bastasse, todas essas mulheres concebem descendentes de Judá de um modo no mínimo surpreendente, e assim prefiguram Maria, a qual de maneira ainda mais excepcional concebe um verdadeiro filho de Davi. Ora, apesar desse aspecto insólito da vida dessas mulheres, as tradições bíblicas insistem na intervenção de Deus, manifestando-se através da marginalidade delas. Deus está agindo e modificando o curso normal das coisas. As tradições judaicas consideram essas mulheres modelos de crentes, posto que são dóceis ao Espírito. Mateus dirige-se a cristãos de origem judaica,
e apresenta Jesus como aquele que cumpre as Escrituras. Era preciso, pois, que sua narrativa plantasse raízes na linhagem real, mostrando Jesus como filho de Davi. Para tanto, ele começa o Evangelho mencionando uma genealogia, a qual evoca mulheres em situação de impureza segundo os preceitos da lei judaica. O intento de Mateus é catequético. As mulheres que menciona engendram libertadores até que se revele o último dentre eles, Jesus. Pode-se dizer que Mateus contrapõe a ação libertadora de Deus à rigidez da lei sobre a pureza do sangue e da raça. Com efeito, o desígnio de Deus é desconcertante, fazendo surgir, do meio das mais estranhas circunstâncias, forças insuspeitadas de vida. É a lição da graça. Apesar das infidelidades do ser humano, Deus dá testemunho de sua misericórdia incondicional. A presença das mulheres remete-nos também à lição da universalidade do dom de Deus, que não se limita à descendência racial. Jesus tem como mães, se pode dizer, 2 mulheres cananeias, uma hitita e uma moabita. Quando se sabe que desde o exílio no século VI a.C., só a mãe assegura a pureza da raça e a integridade judaica do povo, vê-se o enorme alcance da presença dessas mulheres na genealogia de Mateus. Trata-se de uma manifestação da abertura da comunidade de Mateus e da Igreja em geral a todos os povos, sem exceção. Basta ter em mente o caso de Ruth, a Moabita, que nós, ao longo desses dias, refletimos. Enfim, a presença dessas mulheres manifesta também a solidariedade de Jesus para com seu povo. Através de suas mães, Jesus, o Messias, torna-se solidário da história de Israel com todas as suas irregularidades. Mais ainda, ele tira o coração humano do gueto da norma dos homens, para abri-lo à liberdade. A história de Ruth é toda ela história de gratuidade. A presença das mulheres na genealogia de Mateus é símbolo da gratuidade do dom de Deus. Nós podemos então nos perguntar, em nossa sociedade em que tirar vantagem, ter benefício e lucro é da ordem do dia, será que ainda sou capaz de gratuidade? Quando presto algum serviço voluntário, faço-o pelos outros ou por mim mesmo? A história de Ruth é também uma história marcada pelo universalismo. Uma estrangeira, mulher moabita, integra-se harmoniosamente ao povo de Deus. A presença das mulheres na genealogia de Mateus mostra que em Jesus Cristo a comunidade das filhas e filhos de Deus está aberta para todos. Se assim é, como é que eu me situo? Estou do lado de Esdras e Neemias, que estavam presos à regra, à norma, ou do lado de Ruth, Noemi e de Mateus? A história de Ruth, enfim, é uma história de solidariedade. A presença das mulheres na genealogia de Mateus manifesta a solidariedade que deve caracterizar o agir humano. Nós podemos, então, buscar algumas maneiras de ser solidário com as pessoas excluídas. É assim que esse livro de Ruth nos convida à solidariedade com quem está sofrendo. Que nós jamais abandonemos aquele que sofre. Olá, Frei Gilberto, bom dia, farinhada, bom dia, querida irmã, querido irmão, que nos acompanha nesta oração, onde, juntamente com a profetisa Ruth, fazemos memória da ação de Deus na história de libertação do seu povo. Ao tratar a genealogia de Jesus, é importante ressaltar que não era comum que genealogias antigas nomeassem mulheres, uma vez que a sociedade era extremamente patriarcal. No entanto, a comunidade de Mateus nomeia 5 mulheres que compõem a linhagem de Jesus. E como diz a pastora Odja Barros, mulheres nada ortodoxas, mulheres de conduta moralmente duvidosa. Essa linhagem começa em Tamar, passa por Raabe, Ruth, Betseba, até chegar em Maria. Num estudo profundo dessa genealogia centrada nessas 5 mulheres que dão origem a Jesus, a pastora Odja destaca Maria
mostrando que ela se distingue de uma maneira importante dessas outras 4 mulheres que a antecedem. Nas outras mulheres, o homem é sempre objeto de ação. Abraão, que gerou Isaac, Judá, que gerou Pérez de Tamar e etc. As mulheres são mencionadas de acordo com o homem e sua história. Mesmo quando sua presença rompe com a estrutura patriarcal da invisibilidade das mulheres, elas ainda estão dentro de toda uma dinâmica patriarcal de organização das relações na família e na sociedade. Aqui, a novidade aparece através de Maria de Nazaré. Ela não tem mais um homem como sujeito, mas uma figura feminina. Isso aponta para o colapso patriarcal. Assim, o que Maria gera se dá a partir da Ruá, do próprio espírito da vida. Por isso, o que Maria dá à luz não está a serviço de nenhuma estrutura patriarcal. Não serve como instrumento de poder para legitimar mecanismos de marginalização e nem para apoiar hierarquias dominantes de pais, reis e senhores. Assim, narrar a genealogia de Jesus é compreender que ele descende de uma raça de mulheres que foram marginalizadas, violentadas, exploradas, mas que se tornaram grandemente fortes, grandes guerreiras, sábias, para resgatar a dignidade e o direito e garantir a libertação de seu povo. Coragem, ternura, princípio, doçura, mulher, ô mulher, irmã, companheira, guerreira, mulher. Coragem, ternura, princípio, doçura, mulher, ô mulher, irmã, companheira, guerreira, mulher. Irmã, companheira, guerreira, mulher. Irmã, companheira, guerreira, mulher. Assim chegamos ao final de nossa reflexão neste dia em que refletimos sobre a importância da mulher. Que nós possamos cada vez mais valorizar tais presenças em nossas famílias, na nossa comunidade, no mundo do trabalho, da política, que a mulher seja sempre respeitada e que ao lado do homem construa um mundo muito melhor. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.